Gênesis 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua o quê? Velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Israel é o Jacó, né? Você sabe que Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Então o Jacó, ele amava mais a José do que os outros filhos. E ele não deixava desapercebido. Todo mundo via que ele amava mais. O José era o mais preferido dele. Era o caçula, né? Só que não é só por isso. José, ele era diferente. José, ele era obediente. José, ele era mais temente a Deus. José, ele era mais espiritual. Israel era um homem de Deus. Então eles se identificaram. Eles bateu. E quando os irmãos de José via que o Israel amava mais a José do que a eles, eles passaram a odiar o irmão. Deus, ele diz na palavra dele: eu amo os que me amam. Então, quando eu não bebo, não fumo, não prostituo, não adultério, não fornico, não minto, não sou afeminado, quando eu não sou orgulhoso e outros mais, quando eu deixo tudo isso para servir a Jesus, ele vai me amar mais do que os outros. E quando Deus ama mais, Deus abençoa mais aquela pessoa. Então às vezes a pessoa está na igreja, ela até reclama: porque eu não consigo emprego, ou porque eu não consigo o meu casamento transformado, ou porque eu não consigo a minha família convertida, ou porque eu não consigo uma casa melhor. E o outro irmão às vezes chegou pouco tempo na igreja, dá testemunho, e aí você está sabendo da vida espiritual do outro irmão? Você está sabendo da intimidade que ele está tendo com Deus? Você está sabendo da caminhada dele com Jesus? Às vezes Deus está amando ele, mais ele do que você mesmo. Fazer o quê? E a única forma de Deus mostrar para nós que ele nos ama mais é cuidando melhor de nós. Então, para Deus cuidar melhor de você, você tem que ser íntegro, reto. Você tem que ser como o José, ter um coração voltado para Deus. Diga graças a Deus. Olha só. Qual versículo, pessoal? Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais. Olha para mim. Os irmãos já odiavam a José, porque Israel era mais carinhoso com ele, era mais afetuoso com José, era aquele filhão, era o paizão com o filhão. Os outros filhos ficavam com ódio. E ainda José teve sonhos vindo da parte de quem? De Deus. Aí os irmãos odiaram mais ainda, porque quem é amado por Deus tem sonhos, sonha, tem visão. Não é visão de estar vendo as coisas, não. Ninguém é mutante aqui, não. É visão de bênção, de vitória, que Deus vai realizar na vida da pessoa. Às vezes ela está na maior luta, ela está na maior dificuldade, mas por ela estar bem com Deus, ela está feliz, ela tem paz, porque Deus diz para ela: calma, sossega, eu estou contigo, vai chegar a resposta, vai chegar a bênção, vai chegar a vitória, eu vou mudar a sua história. A pessoa, ela tem segurança, porque Deus está cuidando dela. E aí José, ele sonhou que os irmãos se sujeitavam para ele, se curvavam para ele. E o sonho queria dizer o seguinte: que José,
ia ser mais abençoado do que os irmãos na vida, que José ia ser grande. E os irmãos falaram: nós nunca vamos nos sujeitar para você, rapaz. E os irmãos inclusive se reuniram para matar ele. Vamos matar ele. Vamos matar ele. Só que na última hora lá teve o irmão que falou: não vamos matar não. Não vamos matar para não ter esse sangue nas nossas mãos. Vamos fazer o seguinte, vamos vender ele como escravo. Aí estava passando uns egípcios lá perto, foram lá e venderam ele. Amarraram o José, venderam para os egípcios e chegaram em casa e falaram para o pai: ó pai, o José morreu. José morreu. Aconteceu isso, ele morreu. E o pai ficou triste, abatido, o Israel, Jacó. Aí os irmãos falaram que ele morreu, ele acreditou. Nisso José, que Deus amava ele, que Deus deu sonhos para ele, foi parar no Egito. Às vezes a pessoa, ela quer que os sonhos dela realize, mas ela não quer passar pelo caminho estreito. Ela não quer passar por lutas, ela não quer passar por dificuldades, ela não quer passar... Mas como assim, bispo? Ser cristão é passar pelo caminho estreito. Passar pelo caminho estreito não é passar fome, não é passar miséria, não é morar mal, não é casar mal, não é viver mal. Passar pelo estreito com Deus hoje é você renunciar ao teu eu, à tua carne, o teu orgulho, a tua vaidade, o pecado. E as pessoas, elas querem Deus, mas elas querem ter uma vida no mundo. Elas querem ser sociáveis ao pecado. José não. José teve sonhos, e para alcançá-los, ele teve que ir para o Egito, ele teve que ser escravo, ele teve que passar pelo estreito. E lá no Egito, por ele ser de Deus e por Deus amar ele, Deus cuidou dele. Um homem chamado Potifar comprou José. E por José ser de boa aparência, por José ser confiável, por José ser honesto, por José ser uma pessoa íntegra, reta, o Potifar deu a casa dele para José tomar conta. Ele era o mordomo, e ele tomava conta de tudo, dava ordem até nos outros escravos, mas ele ainda era um escravo. E ele se manteve fiel a Deus. Ele poderia se levantar contra Deus, ele poderia questionar: poxa, eu tive sonhos, Deus me deu sonhos e eu vim parar aqui de escravo. Ele poderia murmurar contra Deus, reclamar, mas como Jó, ele continuou fiel, ele continuou temente. Aí, ele lá no Egito, vamos ver aqui, nós já pulamos aqui, na história, capítulo 39. José foi levado ao Egito. Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Versículo 2. O Senhor era com José. Quem era com José? Mas ele foi vendido como escravo, mas Deus era com ele. Mas como é que Deus, ô bispo, era com ele se ele foi vendido como escravo, amarrado que nem bicho, jogado numa carroça, foi para o Egito? Agora você quer ensinar como Deus vai trabalhar para te colocar no lugar onde Ele quer te colocar. O problema é que tem muita gente metida a besta que vem para a igreja e acha que Deus é tonto, que vai estralar o dedinho: Deus me dá um carro, tal carro, Deus me dá uma casa, recebe a casa, Deus me dá vitória, dá vitória. Você está achando que Deus é o quê? Você vai passar pelo estreito. Deus quer ver quem é você. E Deus só conhece uma pessoa quando Ele dá algo para ela, quando Ele tira algo dela. Deus, Ele sonda o coração e esquadrinha os pensamentos para dar a cada um segundo o seu proceder. Como é que Deus vai te entregar alguma coisa se Ele não conhece o seu proceder? Para Deus conhecer o seu proceder, você tem que ser testado, provado. Deus sacode a árvore para cair o fruto. E foi assim que Deus trabalhou com José. Deu sonhos para ele, amou ele, levou ele para o Egito, porque Deus ia dar o Egito para ele. Por que todo o povo hebreu foi para o Egito e depois
que José morreu, é óbvio, depois que José morreu, muitos anos, Faraó, ele escravizou todo o povo de Deus. Porque o povo de Deus foi levado para lá por causa da fama de José. Quem governa o Egito é o José. Quem governa o Egito é o filho de Israel. Quem governa o Egito é um filho de Deus. E o povo de Deus foi todo para lá e prosperou no Egito. Porque José era o cabeça. Depois que ele morreu, aí o Satanás entrou. Então, para Deus te colocar na bênção, primeiro você vai passar pelo estreito. Esse estreito não é doença, não é miséria, não é sofrimento, não é fracasso. Esse estreito é Deus provando o que tem dentro de você. Se você se mantém fiel a Ele nos momentos mais difíceis da sua vida, na solidão, na carência, na falta de dinheiro, Ele quer ver quem é você. E é nessa hora que o diabo vem para dizer para Deus, como ele falou com o Jó: ué, te ama, te teme, tira isso dele, tira isso dela. É na hora da dificuldade, é na hora da luta que você é provado. Sua fidelidade tem que ser idônea. E aí ele foi trabalhar com Potifar de escravo lá. Mas o Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero. Mas como é que pode um escravo ser próspero? Ué, ele comia melhor, vestia melhor, morava melhor do que os outros escravos. Tudo que ele punha a mão, ele prosperava, porque Deus era com ele. Mas era um momento. Era um momento. O tempo que nós vivemos nessa terra, Deus está nos vendo, nos observando, para ver se Ele vai nos levar para lá ou não. Então, cuidado com as suas atitudes. Cuidado com o seu comportamento. Porque nós vamos ser aprovados por eles ou reprovados pelos nossos comportamentos, atitudes. Olha só. Estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor, que Deus, era com ele, e que tudo que ele fazia, Deus, o Senhor, prosperava em suas mãos, logrou José mercê diante do Potifar, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo que tinha. Olha só, o José, ele era aquele homem que ele tinha a chave da casa. E com toda essa regalia que ele tinha, com toda essa confiança que ele tinha do dono dele, porque ele era escravo, ele poderia fugir a qualquer momento, mas ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Quem sabe que Deus tem um propósito na vida dele, na vida dela, não foge da luta. Fica debaixo da provisão do Senhor, fica debaixo da direção do Senhor. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor o abençoou, a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência, era um rapaz de boa aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor, a mulher do Potifar, pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Opa, mas aí seria o quê? Da parte do José, seria o quê? Não ouvi, seria o quê? Se José deitasse com ela, fizesse sexo com ela, seria o quê? Qual o pecado? Não, porque o povo de igreja é assim. Povo de igreja, inclusive aqui, é assim. Fornicação, adultério, roubar. Ninguém gosta de falar alto, porque gosta de cometer esses pecados escondidinho. Mas Deus sabe quem é você. Deus sabe aonde teus olhos estão indo. Deus sabe o que você anda fazendo. Quem tem medo de falar sobre pecado é pecador. Quem não gosta de vir em culto, em igreja, que prega o evangelho, é pecador sujo que não quer se arrepender. Então, qual era o pecado que ele iria cometer se ele se deitasse com a mulher lá?
fornicação. E ele sabia que ele ia para o inferno, porque o pai dele, o Israel, ensinava para os filhos o que era certo, o que era errado, o que era pecado e o que não era. E a mulher veio para cima dele: meu escravo, deita comigo, faz o que meu marido não faz. Ele era solteiro, ele poderia falar: opa, caiu na rede é o quê? Não é isso que o homem do mundo fala? É ou não é? Caiu na rede é peixe. Hã? Ele o quê? Eu estou debaixo da promessa. Eu sou José, filho de Israel, filho de quem, pessoal? Hã? Ele era neto de quem? Isaac era filho de quem? Ele vinha de uma linhagem. Nós somos da linhagem de Jesus Cristo, porque quando ele deu a vida dele na cruz do Calvário, o sangue dele nos alcançou e nós nos tornamos filhos de Deus através do sangue de Jesus. Como é que eu, sendo de uma linhagem, eu vou ceder à tentação, eu vou pecar? Aí eu perco os meus sonhos. Quem está entendendo a palavra? Então eu tenho que me manter fiel à minha linhagem, eu tenho que me manter fiel a Deus, porque a tentação veio para o José, vai vir para você. Se o diabo não te pega com homem, ele vai te pegar com o quê? Com orgulho, com mentira, com outras coisas. Então ele vai querer te pegar. Você tem que se manter na presença. Ah, mas eu estou passando um momento difícil. E daí? O cara era escravo, pô. Com saudade do pai, saudade até dos irmãos dele. Mas ele estava ali, debaixo da palavra, debaixo da promessa. Deus está cuidando de mim. Mas ele não poderia deitar com ela escondidinho, ninguém ia saber. Mas quem estava vendo? Deus vê tudo. Olha o temor a Deus. Deus sabe de tudo, Deus vê tudo. Então quando eu me converto de verdade, o Pai me ama mais do que os outros e me dá sonhos. Só que eu vou ser provado se eu estou me mantendo fiel ou não. E se eu me manter fiel, vem a recompensa. Amém? Olha aí, qual versículo? Vamos lá. O 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Pois como cometeria eu também maldade e pecaria contra Deus? Ele falou: eu não vou desrespeitar o meu patrão, o meu senhor, com S minúsculo, que me confiou tudo, mas ele não me confiou a senhora. E outra, além disso, como que eu vou pecar contra Deus? Gente, o homem foi vendido como escravo, abandonado pelos irmãos. Ele tinha tudo para abandonar Deus, mas ele continuou temendo a Deus. Tema a Deus lá no seu trabalho, tema a Deus na sua casa, tema a Deus na igreja. Respeite a Deus. Tema a Deus quando você receber seu pagamento, para você tirar seu dízimo e a sua oferta do Senhor. Tema a Deus quando fizer um voto para você cumprir. Tema a Deus em tudo. E tudo lhe sairá bem. Mas se você não temer a Deus e quiser pecar, toda alma que pecar, essa morrerá. Ele estava escravo, estava no Egito, mas ele não tinha morrido para Deus. Deus o abençoava em tudo. Tem gente que não morre fisicamente, mas para Deus já morreu. Deus não abençoa mais, porque a pessoa fez o quê? Pecou contra ele. Então a gente sabe que se você abandonar o pecado, se você andar nos caminhos do Senhor, o Senhor vai te amar mais e vai te abençoar mais.
Por isso que o diabo fica te tentando 24 horas para você pecar, para você perder o amor de Deus e para você perder o quê? As bênçãos do Senhor, os sonhos do Senhor. Então seja humilde, seja simples. Você tem que ser aquela pessoa que está na igreja aqui, ó, e falar assim: o pastor representa Deus, querendo ou não. Você tem que estar numa igreja que tenha um pastor que seja um homem de Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo na terra, representantes divinos dele, está escrito, legal dele. Então quando nós falarmos algo para você, você tem que, sim senhor, amém, está ligado, está certo. Você tem que ser aquela pessoa que chega na igreja e fala: pastor, o que o senhor mandar fazer, eu faço. O que o senhor falar para mim fazer, eu faço. Eu faço tudo para agradar o meu Deus. Eu faço tudo para servir meu Deus. Esse tipo de pessoas é que chegam longe, é que são abençoadas, é que são prósperas, é que são curadas, é que são vistas e amadas por Deus. A pessoa, quando chega na igreja e fica fazendo doce: eu não vou parar de mentir, porque lá no meu trabalho eu preciso às vezes. Deus entende. A carne é fraca, né? Quem não dá assistência ganha concorrência. Começa com sua safadeza. Começa com seus pecados para você ver. Se Deus, ao invés de te amar, Ele passa a te odiar. Os irmãos odiavam ele porque ele era fiel a Deus. E ele recebeu sonhos de Deus. Então não vem com desculpa para os seus erros, não. Você tem que arrepender-se deles para poder ser beneficiado por Deus. Mas eu já adulterei, eu já forniquei, eu já roubei, eu já menti, eu já matei. Para mim não tem mais esperança. Quem disse? Enquanto há vida, há esperança. Se você se arrepender de verdade, Deus apaga o teu passado. Teu passado pode ter sido 1 minuto atrás, Deus apaga. E Deus te dá uma nova vida. Porque nós somos falhos, nós somos humanos. O que nós não podemos é permanecer nas nossas falhas e permanecer nos nossos erros e nos pecados. Temos que crescer com Deus. Diga graças a Deus. Ele recusou a pombagira. Ele está certo ou está errado? Está certo ou está errado, pessoal? Olha aí, ó. Versículo 9. Ele não é maior do que eu nesta casa. Já li o 9, o 10. Falando ela a José todos os dias, a mulher ficou no ouvido dele, todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos da casa se achava presente, não tinha ninguém na casa. A mulher sumiu com todo mundo. A mulher sumiu com todos os escravos empregados que ela tinha, para ela pegar ele sozinho. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens da sua casa, gritou, fez um show e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos, veio até a mim para deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Olha que bandida. Ela falou: não vai se deitar comigo, mas eu vou acabar com a vida dele. Mas ninguém pode tocar nem ungido de Deus. O ungido é uma pessoa o quê? Não ouvi, ungido é uma pessoa o quê? E José, ele era um separado do pecado, ele era um homem de Deus. Então o diabo vai tentar derrubar, o diabo vai tentar intimidar, o diabo vai tentar criar cilada, vai tentar criar situações para denegrir a imagem de um homem de Deus, para fazer um homem de Deus cair. Não adianta. Quem é ungido está protegido. E o mais engraçado de tudo isso, tudo estava decorrendo aos olhos de Deus perfeitamente. Tudo fazia parte de um plano. Porque olha para mim, não é para ler a Bíblia toda não. Como que Deus iria entregar uma nação pro José do nada?
Então Deus, ele trilhou um plano, ele bolou uma estratégia. Eu vou pegar o José aqui, eu vou colocar ele aqui, depois eu vou colocar ele como governador do Egito, ele vai ser o rei aqui, ele vai mandar em tudo aqui, porque ele vai abençoar meus filhos, meu povo, ele vai ser um grande homem. Então, para mim colocar ele aqui, eu vou ter que bolar um plano, uma estratégia. Não dá para pegar o José lá da casa do pai e já colocar como rei do Egito. Então ele tem que passar pelo estreito. Deixa Deus trilhar os planos dele para você, rapaz. Deixa Deus montar a estratégia dele para te abençoar no casamento, nos negócios, na família, na salvação da alma. Deixa Deus trabalhar. É só você o quê? É só você o quê? É só você deixar Deus trabalhar, não pecar. É só você ser servo, ser serva. Parar de emitir sua opinião não interessa. O que interessa é o que diz a palavra de Deus. Rapaz, é muito forte isso. Se todos nós seguirmos como formiguinha a vontade do Pai, Ele vai nos colocar lá. Antes dele nos colocar lá, Ele aqui vai nos abençoar. Mas se manter fiel a Deus é muito difícil. A gente precisa estar numa igreja sendo alimentado. Por exemplo, eu estou com sede. Quando a gente está com sede, a gente faz o quê? Então a gente tem que estar numa igreja que a gente beba dessa água, desse alimento, para que eu não venha ter sede daqui a pouco. Então, se você está numa igreja que não tem um ensinamento, que não te leva a se separar, que não te leva a se santificar, que não te leva a temer a Deus, você vai ficar pecando direto dentro da igreja, direto você vai ficar pecando, direto. E esses pecados que você comete, vai te separar de Deus, e os planos dele na sua vida não poderão ser concluídos. Porque pecar é bom, pecar é gostoso, a pessoa se sente bem pecando, errando. Só que as consequências do pecado, do erro, vai estragar a tua vida. É melhor passar por um momento de estreito e ter as bênçãos de Deus, do que viver uma vida infeliz a vida inteira. Quem está entendendo? Levanta a mão. Pois é, aí ele foi preso. O José foi preso. Foi jogado na cadeia. Versículo 19. Tendo o Senhor ouvido as palavras da sua mulher, o Potifar, como ele tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira do marido, o marido ficou com raiva. E o senhor de José, o Potifar, o tomou e lançou no cárcere, no lugar aonde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele aonde? Na prisão. Lá na prisão, atrás das grades, leia o 21 bem alto, por favor. Ou seja, lá na prisão, Deus foi o quê? Com ele, protegeu ele, guardou ele. O qual confiou às mãos de José todos os... Eita nós! Ele era o chefe na casa de Potifar, sim ou não? Sim. Na casa do pai dele, ele era o preferido, o mais amado. Na casa do Potifar, ele era o chefe, que tomava conta de tudo. Foi para a cadeia, chegou na cadeia, por Deus ser com ele, ele passou a tomar conta da cadeia. Quem é de Deus, meu irmão? E a situação que ele for colocado, ele vai ficar por cima. O que não deixa você ficar por cima hoje são os seus pecados. Os seus pecados são como âncora amarrada na tua perna que só te joga para o fundo. Por isso que você tem que se livrar deles, para você subir. Vocês estão entendendo como é importante viver uma vida temendo a Deus? E para subir, literalmente, ser arrebatado para o céu, tem que estar vestindo vestiduras o quê? Não pode estar suja com o quê? Com pecado. Lá na cadeia Deus falou, vou abençoar o meu servo.
E ele foi parar numa prisão onde só tinha presos do palácio de Faraó. E ele passou a conhecer homens que eram conhecidos do Faraó. Olha como Deus foi fazendo aquela teia de aranha certinha, o caminho certinho para José chegar aonde Deus queria. Para você chegar onde Deus quer te pôr, você tem que, deixa Deus trabalhar. Para Deus te colocar onde Ele quer te colocar, você tem que ser humilde, simples, coração puro, verdadeiro, fiel, temente. Eu vou me deitar com essa mulher e Deus. Mas tem pessoas que não pensam em Deus na hora do pecado. Vai e comete o erro. E aí perde as bênçãos de Deus. E vai para o inferno. Priorizem a Deus. Tudo e tudo. Você tem que estar agradando a Deus. Eu estou agradando a Deus nesse emprego? Não, então eu vou sair daqui. Eu estou agradando a Deus com esse namoro aqui? Não, então esse namoro é de Deus, eu saio fora dele. Eu estou agradando a Deus nessa igreja que eu estou aqui, que é mundana, toda preta, toda pitada de preto, que é só banda, que é só bagunça, que é só coisa errada. Não, então eu vou sair daqui. Você tem que ter temor a Deus. Tem que respeitar a Deus, temer a Deus. 22. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo o que se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava, e acabou a conversa, porque ele era temente, se desviava do mal, igual o Jó da Bíblia. Você está entendendo como Deus sempre acha alguém? Está na hora de Deus achar você, para te entregar sonhos, para te entregar vitórias, para te entregar bênçãos, para te entregar o céu. Deus quer te encontrar, mas ainda está com o pezinho na igreja, um pezinho aonde? No mundo. Como é que Deus vai te entregar, meu filho? Está com o pezinho na igreja, um pezinho no mundo. Você tem que tomar decisões que vai te levar a ser um homem separado, uma mulher separada. Se você quiser chegar lá, chegar num local de bênçãos, chegar num local de vitória, a vida que Deus quer te entregar, talvez seja uma vida melhor do que a que seus pais tiveram, melhor do que os seus avós tiveram, melhor do que os seus tataravós tiveram, porque a sua linhagem já não vem mais deles. A sua linhagem vem da cruz. E Deus quer te dar uma nova vida e uma nova história pelo sangue. Mas se você continuar achando que as coisas que você anda falando, que você anda fazendo, o seu comportamento como pessoa, na sua família, lá fora, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, nos quintos dos infernos, se você continua pecando contra Deus, você só vai afundar, mesmo dentro de uma igreja. Porque você é totalmente o oposto de Jó, você é totalmente o oposto de José, então você não é amado por Deus. E o diabo vai te destroçar. Você cede muito à tua carne. E você vê que o diabo veio quando ele estava o quê? Com a mulher? Sozinho. O diabo vem na tua mente quando você está sozinha, no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho. Pega esse dinheiro aí. Tem um cara aí bonitão te chamando no Instagram. Tem uma mulher aí, ela é casada, mas ela está gostando de você, ela está querendo ficar com você. O diabo vai mandando. Você vendeu seu carro, você vendeu um negócio aí. Um dinheiro grande na tua mão, não dá dízimo não dá oferta não. Deus sabe que você precisa fazer as coisas aí. O diabo vem com conversa mole. Quem teme a Deus segue a direção de Deus. Ele estava seguindo direitinho, viu? Com os irmãos seguiu direitinho, na casa do Potifar seguiu direitinho a Deus, lá na cadeia seguiu direitinho a Deus. Aí o faraó teve um sonho que deixou ele perturbado. Deixou ele agoniado.
E o mordomo de Faraó, o homem que cuidava de Faraó, lá o copeiro de Faraó, cuidava das comidas do Faraó, ele estava preso com José. Ele deve ter feito alguma coisa lá que o Faraó não gostou, prende essa desgraça. Só que depois o Faraó teve saudade do copeiro dele, da comida, falou, traz de volta fulano, tira da cadeia, traz para cá. E aí o homem saiu da cadeia e José continuou. Só que quando ele ficou perturbado e teve esse sonho, o Faraó, o copeiro lá falou, ó, lá na prisão tem um homem que ele revela tudo, que ele sabe tudo. Ele vai te dizer o significado do sonho. Aí chamou quem? E para José chegar junto do rei, do Faraó, primeiro ele teve que passar pela traição dos irmãos, teve que passar pela traição da patroa, teve que passar pela cadeia para poder chegar ali. E quando ele chegou ali, aí Deus falou, agora eu determino a tua vitória. Porque em todas as situações ele foi provado e aprovado. Vocês estão entendendo que não é só chegar na igreja, estralar o dedo, eu vou vencer, eu vou ter vitória, minha vida vai mudar? Você vai passar por situações que Deus vai te provar primeiro, para te colocar onde Deus quer te colocar. Então para de atrapalhar Deus. Para de atrapalhar Deus. Por exemplo, quem teme a Deus deveria estar nesse culto hoje. Hoje era para estar a igreja toda lotada aqui. Ah, mas é quarta-feira, é dia de semana, o povo já não vai na igreja mesmo, ô bispo, não interessa. Eu não quero saber das outras igrejas. A pessoa que teme a Deus, estou cansado, estou quebrado, mas hoje o culto é da minha salvação. Eu tenho que ir lá, mesmo que eu chegue atrasado, eu tenho que participar, porque é da minha salvação. A pessoa quando teme a Deus, ela tem esses estalos com ela. Ela sabe o que ela tem que fazer. Quem entendeu? Levanta a mão. Glória a Deus, pessoal. Aí ele chegou até quem? Até o Faraó. Até o Faraó. Para encerrar. Versículo 14. Então o Faraó, capítulo 41, versículo 14. Vamos lá. Já passei muita coisa aí, que a história é longa, né, irmão? Senta aí, irmão. A história é longa. Vamos lá. Versículo. Então o Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Estava na masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa. Olha só. Ele poderia ter vindo o quê? Fedido, barbudo, com a roupa velha. Mas ele ia diante de quem? Do rei, do Faraó. Ele falou, Deus é comigo, mas eu também tenho que me ajudar também, né? Vou fazer a barba, vou pôr outra roupa, vou tomar um banho. Tem gente que o problema dela é que ela não se ajuda. Fala pro irmão, por que você não se ajuda? Fala. Ela não muda o jeito dela. Podia se ajudar, mudar o jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de agir, mas não muda. Tem que me aceitar do jeito que eu sou. Tem gente que do jeito que ela é, nem Satanás vai querer ela na porta do inferno. Porque é ruim demais. Então você tem que ser uma pessoa que você tem que crescer, amadurecer e entender que as coisas não são só do seu jeito. Você vai ter que reconhecer e ser humilde. E ele tinha o quê? O José? Visão. Poxa, é uma oportunidade estar diante do rei, do Faraó. A minha sorte vai mudar, Deus vai me ajudar. Eu vou estar diante do manda-chuva. Ele foi lá, fez a barba, se arrumou. Quem entendeu? Levanta a mão. Então se ajude, irmão. Se ajude, irmã. Se ajude. Se ajude. Procura melhorar o seu jeito. Procura melhorar seu comportamento em casa, na rua. Né? Ninguém é obrigado a te aceitar do jeito que você é, não. Você melhore, meu filho, evolua. Diga graças a Deus. Amém?
Este lhe diz: tive um sonho, não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves uns sonhos, pode interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Ele já falou de quem para o Faraó? Já falou de Deus. Falou: não sou eu não, é Deus que me dá direção e pronto. Quem é de Deus não perde a oportunidade de falar de Deus, onde tiver. Tá? Então contou o Faraó a José: no meu sonho estava eu em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas, formosas, lindas à vista, pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vagas, fraca, muito feia à vista, magra, anêmica. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. Primeiro vi as bonitas, agora vi as feias. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o aspecto continuava ruim, como no princípio. Então eu acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saía da mesma haste, 7 boas, após elas nasceram 7 espigas seca, mirrada, crestada do vento. Ele contou os sonhos lá. 7 vaca gorda, 7 vaca magra, não sei quantas espigas de milho boa, espiga de milho ruim. Ele foi contando o sonho lá. Versículo 28. Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. Essa fome seria gravíssima em toda a terra, inclusive no Egito. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Quem vai trazer essa fome na terra é quem? É Deus. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó. Ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Durante os 7 anos, você pega os produtos e põe no celeiro, você vai guardar. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolhem cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e guarde. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi tão agradável a Faraó e a todos os seus oficiais, disse Faraó na mesma hora aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Olha para mim. Ele estava onde? O José, aonde que ele estava? Antes de falar com o Faraó, ele estava onde? Mas o que ele falou por Deus. O Faraó falou: aonde eu vou achar homem igual esse aí, que tem um Espírito de Deus? Então não é porque você está desempregado hoje, não é porque você está passando um momento difícil no seu casamento, não é porque você está com problemas na sua vida hoje, que amanhã Deus pode não mudar, que Deus não possa mudar amanhã. Se mantenha fiel, temente a Deus, mantenha o Espírito de Deus em você, porque Deus vai te dar vitória. Ele perdeu o pai, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu o Espírito de Deus. Porque só se perde o Espírito de Deus quando se comete pecado. Tá? Aí já era. O Faraó falou: esse que eu vou pôr de quê? De administrador. É ele. Não tem homem como ele na terra. Mas quem colocou isso no coração de Faraó? Deus colocou no coração do Faraó: ó, põe o meu servo aí como cabeça aqui, porque eu estou mandando.
Faraó ficou, eu não posso perder esse homem não, eu não posso perder esse homem, ele tem o Espírito de Deus. Você acha que um empresário, um homem bem sucedido que tem uma pessoa que tem o Espírito de Deus, vai querer perder? Não vai, vai promover, vai dar aumento de salário e tal. Por isso que lá no seu trabalho, antes de você receber a promoção, antes de você crescer naquela empresa, Satanás vai usar as mulheres de Potifar que está lá dentro para fazer você pecar, para fazer você ter mágoa, ter raiva, ter ódio, para você falar abobrinha, para você errar, e vão te pegar, e vão te derrubar. Vigia, vigia, se mantenha temente a Deus em qualquer situação. Tem muita revelação essa palavra, se ficar aqui, fica a noite toda aqui, é muita coisa. Olha só, para encerrar, qual versículo, pessoal? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Quem vai mandar aqui agora nessa bexiga é você, rapaz. Disse mais Faraó a José, vês aqui te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Opa, Deus colocou onde queria. Agora, se os irmãos não tivessem vendido ele chegaria lá? Se a Satanás não tivesse tentado ele chegaria lá? Não. Deus cria os planos. Eu só tenho que me manter fiel a Deus. E tem situações na nossa vida que, por sermos fiéis e temente a Deus, nós vamos perder oportunidades. Ah, mas com Deus a gente nunca perde. Ele poderia ter perdido a oportunidade se ele tivesse pecado, mas ele não pecou. Te faça autoridade, rapaz, sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Olha só, Faraó pegou José, colocou naquelas carruagens, vamos dar uma volta aqui na capital. E aonde o Faraó passava, ele mandava o povo dobrar o joelho para José. Inclinai-vos, que agora está aqui o meu governador, está aqui um homem de Deus que vai me ajudar nesse reino. Deus colocou ele lá. Então Deus cria situações, Deus usa pessoas para te colocar lá. Mas você tem que se manter fiel a Deus. Então pessoas da sua família que precisam da sua oração, mas vão se levantar contra você, por você ser essa pessoa separada. Pessoas da própria igreja vai ter inveja da sua prosperidade, inveja do seu crescimento, do seu testemunho, mas você não tem que ter medo de testemunhar, porque são pessoas que estão dentro da igreja que precisam da nossa oração, mas que não são separadas como nós somos. E quando você está numa igreja que prega o evangelho, que o pastor ele é o pastor do cajado, que ele quer trazer a ovelha para perto, que ele quer educar, que ele quer preparar para o reino de Deus, o diabo vai tentar te tirar daqui, para te colocar na mão de um pastor salteador, bandido, que tudo é permitido, tudo pode. Aqui a gente fica, vem na igreja, quarta, sexta, domingo, dê o dízimo, faz a oferta, arruma essa saia, solta essa camisa, não precisa ficar tão colada, vigia, toma cuidado com o que você faz nas redes sociais. Deus ele vai cuidando para você ter uma vida de José. As orientações que vocês recebem aqui, muitas das vezes os seus pais não te dão. É porque vem do próprio Deus. Que às vezes o seu pai não tem a visão que Deus tem. Ah, meu pai não fala isso para mim, o bispo fala, mas é porque o seu pai não tem a visão total, Deus tem. Porque Deus quer fazer você chegar lá, Deus quer fazer você comer o melhor dessa terra, vestir o melhor dessa terra, Deus quer te pôr por cima em qualquer situação e circunstância, Deus quer te fazer feliz e depois Deus quer te levar para o reino dele.
mas você tem que mudar de atitude. Disse ainda mais Faraó a José. Leia aí bem alto 44. Leia alto, hein? E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On, não sei o que. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó. Olha só, ele foi vendido como escravo com quantos anos? 17 para 30? 13 anos. 13 anos de estreito. Desses 13 anos ele ficou na casa de Potifar e na cadeia, até Deus colocar ele na hora certa, no momento certo. E eu digo mais, eu vou mais além ainda. Toda a fome que veio na terra, Deus mandou só para abençoar José. Porque em toda a terra, para Deus, José era melhor que todo mundo. Ele queria abençoar o filho dele. Nem que ele mandasse fome na terra, mas ele queria colocar o filho dele, José, por cima. Deus, ele é assim, viu? Quando ele encontra alguém que ele ama, que ele se agrada, que é temente a ele, que é fiel a ele, Deus move céus e terra para abençoar aquela pessoa. Aí veio a fome na terra, aquela coisa toda, né? Quem chegou lá no Egito pedindo comida? Os irmãos dele. Quem dobrou o joelho para ele? Todos os irmãos dobrou o joelho para ele. E ele estava tão abençoado, tão próspero, tão vencedor, que os irmãos nem reconheceram ele. E o mais bonito de tudo, ele fez o quê? Perdoou os irmãos. Não é porque você está por cima que você tem que olhar por baixo as pessoas, tem que ser humilde e aprender a perdoar. Amém? Então abra o seu coração para o Espírito Santo. Saia daqui com esse espírito, gente. Meu Deus, eu estou perdendo minha bênção porque eu falo demais. Eu estou perdendo minhas bênçãos porque eu estou com muita perturbação na cabeça, de mulher, de homem, de prostituição. Eu tenho que parar com essas coisas de vídeo, de internet, de prostituição. Meu Deus, essas amizades que eu estou tendo aí estão me perturbando minha vida. Eu tenho que mudar de comportamento. Eu não estou dando um dízimo certinho, não estou dando a minha oferta. Eu estou um preguiçoso, eu não venho um domingo na igreja. Eu estou perdendo minhas bênçãos com Deus. Está perdendo mesmo. Você não está se separando do mundo, você não está fazendo a diferença. Então Deus quer levantar hoje aqui filhos de Israel. Pessoas como Jó, pessoas como José, pessoas que amam a Deus, pessoas tementes. Então faça uma avaliação da sua vida, faça uma avaliação do seu comportamento, e ainda dá tempo de Deus te colocar lá. Ainda dá tempo de Deus te abençoar. Ainda dá tempo de Deus, inclusive, o quê? Te perdoar, se você mudar de comportamento e de atitude.